Boa noite. Dá um abraço em quem está do seu lado, cumprimenta aí uma pessoa. Seja bem-vindo a mais um Quinta com Propósito. E pode tomar o seu lugar, aleluia. Irmãos, que alegria estar aqui nessa noite com vocês, que privilégio poder estar na casa do Senhor mais uma vez. Você está feliz de estar aqui? É um privilégio para nós poder estar nesse lugar. Davi fala para o Senhor: uma coisa pedi, buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias. Nós temos esse privilégio, nós estamos habitando aqui. Nós temos um lugar para nos reunir como igreja. A casa de Deus está aberta para nós, amém? Está feliz por isso? Aleluia. Faz essa oração comigo e novamente: Pai, obrigado por essa noite. Nosso desejo é que o Senhor fale aos nossos corações dessa palavra tão simples, Senhor. Que o Senhor tem ministrado na minha vida, que o Senhor tem me ensinado, que o Senhor tem revelado coisas tão grandes. E eu peço que, da mesma maneira que o Senhor tem falado comigo, o Senhor fale com cada um dos meus irmãos. Senhor, nós queremos crescer no conhecimento de quem Tu és. Nós queremos Te conhecer. A vida eterna é Te conhecer, Senhor. É mais importante do que conhecer qualquer outra coisa nesse mundo. O Senhor se revelou a nós. Não fomos nós que fomos atrás de Ti. O Senhor nos encontrou pelo Seu amor. E que esse amor, Senhor, que eu vou falar um pouquinho dele aqui hoje, tome forma nos corações aqui. Que esse amor, Pai, que tudo muda, preencha o vazio que há dentro de nós. Que esse amor que dá novo significado para as coisas entre nas nossas vidas hoje. Eu creio que, conforme o tema desse mês fala, abril de novos começos, essa noite pode ser um novo começo para os meus irmãos, se o Seu amor os tocar de maneira sobrenatural e o Seu amor mudar todas as coisas. Ah, como é bom ser amado. E nós somos amados com um amor que é a força mais poderosa do universo. Que esse amor recaia sobre nós com força, com poder, com glória, com revelação, e transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema desse mês é abril de novos começos. E com Jesus nós podemos ter um novo começo todos os dias. A palavra diz que quando nós acordamos essa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós esperamos uma situação, uma condição perfeita para viver um novo começo. Ah, eu vou viver um novo começo quando tal coisa acontecer. Quando eu tiver um emprego melhor, quando eu tiver mais condições financeiras, quando eu tiver casado, quando eu tiver filhos, quando eu tiver uma casa maior. Mas a verdade é que uma palavra do Senhor traz um novo começo para a sua vida. Uma palavra do Senhor muda todas as coisas. Quem precisa de mudança aqui nessa noite? Quem precisa de um novo começo? O Senhor vai falar com você nessa noite. E o novo começo, muitas vezes, começa dentro do nosso coração. Não adianta a gente querer mudar as coisas do lado de fora, se do lado de dentro permanece tudo igual. A obra mais importante a ser feita é dentro de nós. E o Senhor quer mudar as coisas no meu e no seu coração essa noite. Você abre a porta para Ele entrar hoje? A palavra diz que o Senhor está à porta e bate. Quem que vai abrir para que Ele entre? Ele não invade a casa. Ele não arromba a porta. Mas Ele não deixa de bater nos nossos corações. Se você abrir a porta, um novo começo se inicia na sua vida hoje. É só abrir a porta e deixar Ele entrar. O resto é com Ele. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la até o final. Você entrou aqui essa noite achando que a boa obra parou no meio? Quem entrou aqui desanimado nessa noite? Quem entrou aqui com vontade de desistir, com vontade de parar? Quem veio aqui sem querer estar aqui? O Senhor fala para você hoje: eu comecei a boa obra e eu vou terminar até no final. Ele nunca falhou. Eu falo isso sempre. Não vai ser na nossa história que Ele vai falhar. Ele tem um propósito para nós.
Irmãos, a palavra que eu vou compartilhar hoje é muito simples, mas tem falado ao meu coração. E eu desejo que ele fale ao coração de vocês essa palavra. Deus tem me ensinado uma coisa. Que Ele está comigo em todas as situações da minha vida. O Senhor tem me ensinado que Ele está perto de mim o tempo todo. Mesmo que eu viva sem reconhecer Ele nos meus caminhos, Ele não deixa de estar perto de mim. Mesmo que eu passe o meu dia com tantos afazeres e viva como se Ele não existisse, Ele está perto de mim. Mesmo que eu me esqueça dEle, por causa de tantas coisas que eu tenho para fazer, os olhos dEle não param de estar sobre mim. A palavra de Deus diz em Mateus 1, 22 e 23, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Essa palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, em todo o tempo. Essa palavra diz que Jesus esteve com você nas situações mais difíceis que você passou e Ele não sai do seu lado. Essa palavra quer dizer que Jesus, como diz em Filipenses, Ele deixou a sua glória. Ele se esvaziou de ser Deus e Ele veio como homem, como carne, como um bebê, no ventre de uma mulher. O Deus criador dos céus e da terra, a palavra diz que Ele é o Verbo, e tudo que foi feito por intermédio dEle. Através de Jesus, tudo que a gente vê foi criado. Há poder nas palavras dEle. As palavras de Jesus fazem o universo existir, fazem as coisas acontecer. É Ele que sustenta todas as coisas nas mãos. E Ele abriu mão da sua glória, a palavra diz, e Ele se fez servo. E Ele, assim como eu e como você, foi um bebê no ventre de uma mulher. A virgem dará à luz um filho e o chamarão Emanuel. Um Deus no céu apenas, está distante de nós. Um Deus que está no céu e eu não posso me identificar com Ele. Talvez eu teria dificuldade de entender esse Deus. Mas Jesus, Ele passou as mesmas dores, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades. E Ele me conhece, Ele te conhece perfeitamente. Tudo que Ele nos ajuda a vencer, Ele venceu. Ele se identifica com a minha dor. Você foi rejeitado, Ele também foi. Você se viu triste em algum momento, Ele também ficou triste. Você chorou, Ele também chorou. Você foi rejeitado pelas pessoas que mais te amavam. Você foi traído, Ele também foi. E Ele tem autoridade para te dar poder para vencer todas essas coisas, através do sacrifício dEle naquela cruz. A palavra fala que Jesus, como um bebê, Ele se tornou carne assim como nós. Irmãos, tem uma música que diz assim: Maria, você sabia que esse bebê que você segura nos seus braços vai curar o cego? Você sabia que esse bebê sustenta o universo nas mãos? Você sabia, Maria, que esse bebê vai salvar os nossos filhos e filhas? Esse é o poder de Jesus. Ele era um bebê como nós, mas todo o poder estava sobre os ombros dele. Todo domínio estava sobre ele. E Ele fez isso para ser chamado de Emanuel, para ser chamado de Deus conosco. Ele fez tudo isso para hoje, quando eu e você fecharmos os nossos olhos e clamarmos por Ele, Ele está perto, Ele está presente, Ele ouve o nosso clamor. Isso não é maravilhoso? Feche seus olhos. Fala assim: Senhor,
Jesus, chama aí a presença dEle. Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel. Ele deixou a glória dEle, se fez servo, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz, para que nele nós tivéssemos vitória em todas as coisas. Aleluia. Irmãos, a gente não pode mais viver como se o Senhor estivesse longe da gente. Ele nos chama a viver uma vida onde eu vivo perto dEle todos os dias, porque Ele está perto de nós. Emmanuel é um Deus, Jesus é esse Deus, que Ele quer participar da minha vida, que Ele quer que o meu coração seja aberto para Ele, Ele quer ouvir a minha voz, Ele quer que eu clame de todo o coração, Ele deseja nos ouvir nessa noite. E um novo começo começa quando você entende quem Jesus é e o que Ele é poderoso para fazer na sua vida. O que precisa ser renovado hoje não são as coisas exteriores, é aquilo que está dentro de mim. O que precisa ser renovado hoje é a maneira que eu conheço a Jesus. A vida eterna é conhecer Jesus. Você quer ter vida eterna? Conheça Jesus, saiba quem Ele é, se relacione com Ele, viva com Ele, tenha sede de conhecê-lo, porque Ele está perto de você e Ele se revela. Tem momentos na nossa vida que a gente se sente sozinho. Quem já se sentiu sozinho aqui em alguma situação? Sim? Quem já fez cirurgia aqui? Levanta sua mão. Eu já fiz uma cirurgia recentemente. E não é fácil fazer cirurgia. Em primeiro lugar, porque eles te dão uma roupa que tem um rasgo atrás aqui, de cima a fora. Quem já viveu isso? Você fica pelado com o bumbum de fora. Você perde sua dignidade total, né? Tenso, eu tentei amarrar o negócio, mas é difícil. E na hora que é tudo tenso. Você fica lá esperando um tempão. Depois chega a hora, a enfermeira te traz. Ela te põe numa cadeira de rodas e vai te empurrando. E quando eu fui entrando naqueles corredores, eu estava sozinho. Minha esposa não podia estar comigo. Meus amigos não podiam estar comigo. Vocês que são minha família de fé não podiam estar naquele lugar, era eu e Deus. E é nesses momentos que o Emmanuel está com a gente. Talvez você está se sentindo sozinho hoje, indo para um lugar difícil, igual eu quando fui fazer aquela cirurgia. Foi uma cirurgia bem simples, viu? Não é nada. Mas Ele estava comigo naquele lugar. Ele entrou comigo naquela sala e Ele não me deixou sozinho. Qual que é o lugar hoje que você viveu e talvez você achou que estava sozinho? Qual é a situação que você está vivendo hoje, que você tem se sentido sozinho? A palavra de Deus declara que Ele é Emmanuel, Ele está com você. As mãos, como aquela canção diz, as mãos que sustentam o universo, sustentam também o meu coração. Isso não é maravilhoso, gente? Um Deus tão grande tem tanto amor por mim que sou tão pequeno. E naquele momento daquela cirurgia eu tive certeza de uma coisa: nada podia me separar do amor de Deus. Eu queria ler um verso com vocês em Romanos 8, do 35 a 39, que diz assim: quem nos separará? Enquanto eu leio esse verso, eu oro para que isso penetre no seu coração. Eu oro para que essas palavras façam sentido para você. Receba essa palavra. Receba isso como uma declaração do Senhor na sua vida, que pode mudar tudo. Se simplesmente essa palavra fizer sentido para você essa noite, tudo muda na sua vida. A Bíblia fala que a palavra de Deus penetra no profundo das nossas almas, dividindo juntas e medulas, nos lugares que ninguém pode acessar. A palavra de Deus entra e faz as coisas acontecerem. A palavra de Deus diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez,
perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Você crê nisso? Nada pode te separar. Nada pode te separar nessa noite. Eu não preciso falar mais nada. Se essa palavra entrou no seu coração, se você é alvo desse amor, irmão, você vai ser batizado com a revelação do amor do Pai nessa noite. E tudo vai se fazer novo. O novo começo é isso: o amor dele entrar no meu coração e fazer novas todas as coisas. Talvez o que eu estou precisando não é mudar as coisas exteriormente, como eu já falei. O amor de Deus me faz enxergar as coisas de uma maneira totalmente nova. O amor de Deus me faz agradecer em qualquer situação. O amor de Deus me faz feliz, mesmo em momentos difíceis. O amor de Deus é paz em meio à guerra. O amor de Deus é o que nos faz capaz de ter lágrimas enxugadas nos momentos de dor. O amor de Deus é que faz que a tristeza não seja um estado permanente na vida daqueles que creem nele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você crê nisso? Que o amor do Senhor traz um novo significado para todas as coisas? E o que você precisa na sua vida de um novo significado hoje? O que você precisa vencer hoje? O que você deseja nessa noite? O que você veio buscar aqui hoje? Nós não viemos para a igreja por vir, não é? Nós viemos aqui porque nós temos esperança de que Deus fale aos nossos corações, e que se Ele falar, tudo vai acontecer. Aquilo que nós buscamos vai chegar, não é? E a resposta para tudo isso é o amor de Deus. Mas a grande verdade é que quando eu recebo esse amor, as outras coisas param de ter tanta necessidade para mim. Talvez você veio buscar alguma coisa hoje e vai ser preenchido com o amor de Deus, e vai descobrir que nada mais importa, que você já tem tudo que você precisa. No começo o versículo fala: o que nos separará? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? E são coisas que nós vamos passar nas nossas vidas. Nós vamos ter momentos de angústia, nós vamos ter momentos de perseguição, nós vamos sofrer perigos. A palavra de Deus diz que nós vivemos em um mundo de aflições, e nós não estamos isentos delas. Mas mesmo em meio a esses momentos, nada pode nos separar do amor dele. Irmãos, aquele que tem o amor de Jesus, ele pode enfrentar qualquer situação, por mais difícil que seja. Uma pessoa sem Jesus, ele enfrenta uma situação e aquilo pode derrubar ele até o final da vida dele. Você já conheceu alguém assim? Que uma coisa abateu essa pessoa por tanto tempo, até que o amor de Jesus entra e traz um significado novo para todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Todos nós temos uma necessidade de sermos amados. Nós nascemos para sermos amados. Nós nascemos para nos relacionar. Nós nascemos para ter essa experiência de amor. E quando nós precisamos desse amor, e procuramos em muitos lugares, e talvez não encontramos algo que nos preenche, como aquela mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos, mas ainda tinha sede. Talvez você tenha tido sede de tantas coisas, mas hoje o amor do Senhor vai saciar todas elas, de modo que você vai ser totalmente preenchido.
E a palavra continua: por amor de ti enfrentamos a morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, a sua vitória não depende das suas forças. Aquilo que você precisa receber nessa noite não vai depender dos seus méritos. A palavra diz: nós somos vencedores, não por nós mesmos, por meio daquele que nos amou. O vencedor é aquele que recebeu o amor de Jesus. E esse amor te faz vencer todas as coisas. Não há derrota para você mais, depois que o amor dele tocou a sua vida. Não tem como perder mais, porque a nossa vitória já foi dada na cruz, por amor. Quem estava se sentindo derrotado aqui nessa noite? Levanta sua mão. Quem estava sentindo que perdeu algumas batalhas aqui? Eu venho para te falar: você é mais do que vencedor, por aquele que te amou. As derrotas não te definem. Aquilo que você fez que você não conseguiu vencer, as suas frustrações, as suas dificuldades, o pecado que você não consegue vencer, os relacionamentos que talvez você quebrou, o tempo que você perdeu, não te definem. O que te define é que Ele venceu e o amor dele está sobre a sua vida. É isso que nos define. Nós somos amados. Nós não podemos mais viver baseados naquilo que esse mundo nos diz. O mundo quer todo dia definir se você ganhou ou se você perdeu, se você é vitorioso ou se você é derrotado. Começa quando você é criança. Se você foi escolhido em primeiro lugar no time de futebol, você é um vencedor. Se você é o último, porque você é ruim de bola, você é derrotado. Se você tirou uma nota boa, você é um vencedor. Se você não é bom nos estudos, você é um derrotado. Se você conseguiu um bom emprego, você é um vencedor. Se você não conseguiu, você é um derrotado. Todos os dias o mundo vai querer nos dizer que por algum motivo alguma coisa vai nos derrotar, mas todos os dias o amor de Deus vai nos dizer: você é mais do que vencedor pelo meu amor. Qual voz nós vamos ouvir nessa noite? A palavra do Senhor ou as vozes desse mundo que tentam nos fazer ter certeza que nós somos derrotados? Há uma voz ecoando sobre nós hoje, que é a voz do amor do Pai. Irmãos, o filho pródigo, ele chegou no momento que ele gastou toda a herança. E ele desejou comer a comida dos porcos. Eu não consigo comer nada que eu acho que está velho. Minha esposa sabe. Ela compra uma coisa lá ontem, e se eu olho para aquilo hoje e dá na minha cabeça que aquilo não tá bom, eu falo: isso aí é velho. Ela até fala: você acha que é velho? Acabei de comprar, tá novo. Mas ele chegou num ponto que ele desejou comer as coisas, a comida dos porcos. Ele não tinha mais nada, mas ele se lembrou que na casa do Pai tinha abundância. Talvez você está desejando tantas coisas hoje, mas eu quero que você se lembre que na presença do Pai há fartura e abundância, há amor. Quem é um filho pródigo que precisa voltar nessa noite? Quem que precisa voltar para a casa do Pai? A parábola diz que o pai, sentado, como alguém que estava esperando, vê o filho de longe e ele se levanta. O mesmo filho que tratou ele como morto. Quem pede a herança acha que seu pai está morto. Quem recebe a herança? O filho, quando o pai morre, aquele filho pediu a herança. Ele quis dizer: você não importa mais para mim, eu quero aquilo que você pode me dar. Mas o pai ainda esperava o filho. Quando ele vê o filho de longe, eu imagino essa cena. Você pode imaginar isso? Um pai como alguém que espera, mesmo o filho não merecendo, ele ainda esperou. Irmãos, nós como pais nunca mais esperaríamos esse filho, mas o nosso Pai de amor, ele espera. E quando ele vê aquele filho, ele levanta e corre ao encontro e abraça.
ser mudado com esse amor? Como não ser transformado com esse amor? Um amor que não olha para o que nós fazemos. Um amor que não olha para o nosso pecado. Um amor que não olha para as nossas falhas. Ele nos ama sem condições. Porque se dependesse das nossas condições perfeitas, nós nunca mereceríamos. Por isso que a graça é um favor imerecido. Porque nada que nós fizéssemos podia alcançar aquilo, mas Ele nos deu. Eu quero te dizer hoje, você é amado pelo Senhor. Ele corre ao seu encontro, e quando o pai corre ao encontro do filho, ele dá vestes novas. Ele limpa o filho de toda sujeira. Ele coloca uma sandália nos pés, declarando: a partir de agora você tem uma nova maneira de andar. Você tem uma nova maneira de viver a sua vida. Ele coloca um anel no dedo que lembra a aliança que foi feita, que nunca será quebrada, nada nos separará. E ele restaura aquele filho, ele faz uma festa. Tem alguém que precisa voltar hoje para a casa do pai? Levanta sua mão. Como um filho pródigo. Talvez você estava se sentindo assim. Talvez você estava se sentindo longe. Hoje o pai corre ao seu encontro. Hoje o pai te dá um novo significado para viver. Paulo continua falando: pois eu estou convencido. Ele quer dizer, eu tenho convicção. Eu tenho certeza absoluta. Nada me faz mudar de ideia. Eu tenho plena consciência de que isso é verdade. De que nem a morte, de que nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nenhum poder, nenhuma altura, nenhuma profundidade, ninguém em toda a criação pode me separar desse amor. Paulo, ele diz com toda certeza, ele declara com fé, ele manifesta aquilo que ele acredita. Eu tenho certeza absoluta, nada pode me separar. Isso me faz entender que o amor de Deus, ele é a força mais poderosa do universo. Mais forte que a altura, mais forte que a profundidade, mais forte que a vida, mais forte que a morte, mais forte do que qualquer coisa. É o amor de Deus por você. É o amor de Deus por mim. É uma força que sustenta todas as coisas. Nada pode me separar dele. Nem mesmo eu. O filho pródigo, ele se distanciou do pai, mas não do amor do pai. Ele ficou longe do pai, viveu uma vida diferente daquilo que o pai sonhou para ele, mas o amor do pai permaneceu sobre ele. E eu quero que você lembre essa noite desse amor. Quero que você tenha convicção desse amor. Aqueles que são batizados pelo amor do pai nunca mais são os mesmos. E eu desejo que uma porção tão grande desse amor recaia sobre os nossos corações. E sabe qual é a verdade, irmãos? Nós não precisamos fazer nada para sermos mais amados por Ele. Você não precisa se mover nem para a direita nem para a esquerda para que Ele te ame mais. O amor dele não depende de você. Ele te ama por quem Ele é, e isso não vai mudar. Tudo na vida pode passar, mas esse amor não vai passar. Quem sabe disso vive a vida com um significado totalmente diferente. Sabe quando você vive uma situação e aquilo parece que tem uma cor diferente? Aquilo parece que tem sensações diferentes, um significado tão bom. Um dia que você viveu e foi tão especial que você queria viver sempre. Quem tem o amor de Deus vive assim. Não deixa a vida passar. Não deixa os afazeres te abafarem. Não deixa que as loucuras da vida tirem a cor daquilo que Deus te escolheu para fazer. Ele te ama. Porque nós estamos apenas sobrevivendo, irmãos, sendo que a força mais poderosa do universo, que é o amor de Jesus, está sobre a minha e a sua vida. Nós precisamos viver com toda a vontade, com toda a força, com todo o prazer. Nós precisamos encarar cada situação
olhar no olho de cada pessoa que passa no nosso caminho, viver os dias chatos também. A vida é composta, na sua maioria, por dias chatos. Os dias especiais, os dias grandes, talvez seu casamento, a sua formatura, a promoção de um emprego, isso é raro. Os dias comuns é o que preenche a maior parte das nossas vidas. E são exatamente nesses dias que a gente vive como se nada tivesse sentido. O Senhor quer nos dar um significado para viver, que todo dia é o dia mais especial da minha vida, que todo dia eu tenho alguma coisa para fazer, para revelar quem Ele é, que todo dia eu vivo de acordo com o amor que Ele tem por mim. Irmão, aquele que é amado, ele vive a vida de uma maneira totalmente diferente. Você já viu o sorriso de uma criança quando é adotada? Você imagina o amor que essa criança sente pelos pais que escolheram ser pai dela. Nós fomos adotados por esse amor. Nós nos tornamos filhos por esse amor. Como nós vamos reagir a Ele? Como nós vamos viver a nossa vida depois de saber que nós somos tão amados? Nós não precisamos fazer nada para ser mais amados por Ele. Muitas vezes a gente pensa que pelo nosso mau desempenho na vida devocional, na vida com Deus, em vencer o pecado, nos afasta do amor dEle. Mas isso é mentira. Não é pelo nosso desempenho. O amor dEle não muda. É o amor dEle que vai fazer com que eu tenha uma vida melhor, uma vida devocional melhor, para que eu vença os meus pecados. É o amor dEle que é a força que faz eu vencer todas as coisas. Eu não faço para receber, eu recebi, por isso eu faço. Eu faço a partir de quem Ele é, não a partir de quem eu sou. A gente precisa começar a pensar nessa perspectiva. Eu sou um filho, e a partir disso eu faço todas as coisas. Eu não faço as coisas para me tornar filho, eu já sou um filho. Você não precisa correr atrás da aprovação de Deus, Ele te ama. E Ele vai te fazer um servo aprovado por causa do seu amor. Irmão, se a nossa felicidade depender da nossa performance, depender dos nossos méritos, depender da nossa capacidade, da nossa eloquência, da maneira que a gente faz as coisas bem, da maneira que a gente se comporta diante das pessoas, da maneira que a gente vence as nossas lutas, se a nossa felicidade depender disso, nós nunca seremos felizes. A nossa felicidade, o nosso conforto, a nossa paz precisam depender daquilo que Ele fez na cruz. E isso basta. A gente precisa trocar a perspectiva nessa noite, porque nós estamos nos apegando a tantas coisas. A única coisa que não se abala nesse mundo é o amor de Deus. Como eu falei, tudo aquilo que nós nos apoiamos e tentamos construir sobre aquela coisa, um dia vai ruir. Todas as coisas desse mundo são abaladas. Por que nós tentamos construir sobre a aprovação das pessoas? Por que nós tentamos construir sobre uma condição financeira boa? Por que nós tentamos construir sobre relacionamentos? Por que nós tentamos construir sobre o nosso mérito, sobre o nosso esforço, sobre a nossa capacidade intelectual? Pare de construir sobre coisas que se abalam. Para de depender emocionalmente de coisas que podem ser tiradas de você. Para de depender de coisas que você pode conseguir com a força do seu braço. Dependa totalmente do amor de Deus, porque Ele nunca vai se abalar. Quando que nós vamos entender que nós não podemos fazer nada sozinhos? Deus quer nos ensinar nessa noite que por mais que a gente tente, irmãos, ter uma vida plena, não existe vida plena sem depender de Jesus, sem depender do amor dEle.
Chega um momento na nossa vida que o Senhor nos faz passar por situações que nos mostram que nós precisamos do amor dele mais do que qualquer coisa. O Senhor nos deixa passar por provações para que a gente saiba que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Eu quero que nós hoje possamos abrir mão da força do nosso braço e que a gente dependa totalmente desse amor. O amor de Deus é totalmente suficiente, de modo que você não precisa de mais nada. O que você estava precisando nessa noite? O que você entrou precisando aqui? O amor de Deus é a resposta para essas coisas. A palavra de Deus diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Essa palavra está querendo dizer que nós somos falhos, que nós temos limitações e nós temos imperfeições e que nós temos dificuldades, como um vaso de barro não é perfeito. Os vasos bonitos são os vasos de porcelana, né, de cristal. O vaso de barro ele é imperfeito, ele não é tão bonito, ele não tem tanto valor perante os homens. Quem se identifica como um vaso de barro aí? Quem olha para dentro de você e enxerga tantas imperfeições, tantas limitações? A palavra de Deus diz que nós somos vasos de barro, mas ela diz que há um tesouro, ela diz que há um poder tão grande, que excede as nossas limitações, um poder que excede as nossas imperfeições, que é colocado dentro de nós, e esse poder vem de Deus, e esse poder é a glória de Deus. Eu vim te dizer que hoje você é um vaso de barro, mas o amor de Deus preenche você, e ele é tão valoroso. Essa palavra diz que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não tem como depender do vaso de barro. Nós somos falhos mesmo. Mas saiba que dentro de você o Senhor tem depositado uma coisa tão valorosa que supre todas as suas limitações. O amor de Deus é tão precioso que ele me ajuda a vencer todo o pecado, toda a luta, toda a dor, toda a lágrima. E olha o que continua dizendo nesses versículos de 2 Coríntios. De todos os lados somos pressionados. Nós somos pressionados. Quem tem se sentido pressionado aqui pelo trabalho, pelas situações da vida, por alguma falta, por alguma coisa? Esse é o vaso de barro. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Essa é a glória de Jesus. Nós somos pressionados e vamos ser, mas ele nos permite a não desanimar no meio da pressão. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, e nós ficamos perplexos mesmo. Tantas vezes nós olhamos para as coisas e não acreditamos, temos tanta dificuldade de entender, nós sentimos medo, nós sentimos insegurança, mas nunca estamos abandonados. Esse é o poder de Deus. Essa palavra está traçando um paralelo entre quem nós somos e quem Deus é. Somos perseguidos, e nós somos mesmo, pelas situações, por pessoas, por dificuldades, mas não somos abatidos. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Perplexos, mas não desesperados. Abatidos, mas nunca seremos destruídos. O vaso de barro pode passar por qualquer uma dessas coisas, e nós passamos, mas a glória de Deus nos faz permanecer em todas elas. Tem um exemplo que diz que quando nós reconhecemos aquilo que tem dentro de nós, que é o amor de Jesus, eu paro de olhar para tudo que está dentro de mim, e eu sei que quem me define a partir desse momento não é quem eu sou, mas quem Ele é. E o meu desejo essa noite é nada mais, nada menos que isso, que você saiba que por mais imperfeito você é, há algo precioso de Deus dentro de você.
Há um amor dentro de você que Ele reservou para tomar espaço dentro do seu coração. Irmãos, pare de olhar para o vaso e olhe para a glória que foi depositada. Quando nós fazemos isso, nós aceitamos viver a palavra que fala que eu diminua, para que o Senhor cresça. Na entrada triunfal de Jesus, Ele entrou num jumentinho em Jerusalém. E o que o povo fez? Pegou ramos de palmeira, começaram a fazer uma festa, declararam que Ele era o rei. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Fizeram uma festa para Ele. Aí você imagina o jumentinho achando que tudo aquilo era para ele. Imagina o jumentinho pensar: meu Deus, eu sou muito importante. Olha, essa festa é para mim. As pessoas estão me chamando de rei. Irmãos, nós somos o jumentinho. Com todo respeito, né? Não estou xingando ninguém. Mas o importante não é a gente. O importante é aquele que a gente carrega. O importante não sou eu. O importante é que eu levo Jesus dentro de mim. Irmãos, Ele se humilhou. Quem precisa de mais humildade aqui para reconhecer que tudo depende dEle? E esses versículos terminam falando: de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Irmãos, quando nós matamos alguma coisa em nós, Deus nos dá a capacidade de gerar vida em outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós, para seguir Ele, devemos negar nós mesmos, tomar a nossa cruz, que significa matar algumas coisas, e seguir a Jesus. O que você precisa matar nessa noite para que flua a vida de Deus em você? Da mesma maneira que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou e trouxe vida, todas as vezes que nós matamos uma vontade dentro de nós, um pecado, uma dificuldade, todas as vezes que nós matamos o nosso próprio eu, Ele nos dá autoridade para gerar vida através de nós. E isso que é o poder do vaso de barro. Sabe quando a glória que está dentro desse vaso de barro é visto? Sabe quando o amor de Jesus é revelado através do barro? Quando ele se quebranta. Quando o vaso quebra diante do Senhor, é que o amor é visto por todos que estão ao redor dele. Quem quer ser alguém aqui que faz com que o amor de Jesus, a glória que há dentro de você, seja visto por todos através da sua vida? Quem quer aqui que quer dar frutos para a glória de Deus, sabendo que é um vaso de barro, mas que tem algo precioso? Viva não como alguém que é um vaso de barro, viva como alguém que tem um tesouro de grande valor dentro da sua vida. Viva como alguém que tem o amor de Deus e que nada pode te separar. Irmãos, nós vamos viver dias que nós precisamos viver dessa forma. E eu já falei aqui, nós somos falhos, mas se nós nos apegarmos nesse amor, nada poderá nos abalar. E eu quero saber aqui, quem precisa se quebrantar para que essa glória, esse tesouro, esse amor seja visto? Fique de pé no seu lugar. Essa palavra, feche seus olhos. Essa palavra fez sentido para você essa noite? Essa palavra falou ao seu coração? Quero saber aqui quem precisa depender mais do amor de Deus em todas as coisas. Quem precisa de uma porção maior desse amor? Quem precisa se quebrantar aqui na presença dEle, para que esse amor penetre todos os espaços do seu coração e seja visto? Quem precisa se diminuir aqui, para que Ele cresça através de você? Eu te chamo para vir aqui no altar agora. Te chamo para vir aqui na frente. Tem muitas pessoas aqui que, assim como eu,
precisam se quebrar para que o Senhor seja visto. Quem aqui estava se apoiando em qualquer coisa que não era o amor do Senhor nessa noite e precisa mudar essa perspectiva hoje? Quem precisa de uma porção maior desse amor, assim como o filho pródigo, e talvez estava se sentindo longe, sozinho, abandonado, e precisa ser restaurado aqui nessa noite. O amor de Deus cura. O amor de Jesus transforma. Ele é Emmanuel, Ele está aqui conosco.